os que não pudessem participar. Bom, o que nós vamos fazer nessa aula? Nessa aula nós vamos testar cada um dos frameworks que foram instalados. Eu instalei usando aquelas instruções que eu passei. Se vocês derem uma olhada aqui no vídeo, eu coloquei o vídeo aqui. Cadê? Instalação das ferramentas. Aqui no vídeo instalação das ferramentas eu mostro como eu instalei as ferramentas. A única ferramenta que eu não instalei aqui foi o CUDA, porque essa máquina aqui não tem placa de vídeo NVIDIA. Aqui tem o meu notebook. E aí mais próximo eu vou fazer isso. Tá? Quando chegar a hora de falar de CUDA, eu vou instalar nela. Mas é bem simples. A complicação apenas quando a gente trabalha com CUDA é tomar cuidado dos drivers serem as versões mais estáveis, porque tem versão mais nova. Eu já testei com versão mais nova e às vezes no Ubuntu dá problema. Mas eu acho que pode ser alguma coisa em relação à minha placa de vídeo, né? Porque na verdade não é uma placa de vídeo, é um chipset. Que notebook não tem placa de vídeo, né? É chipset. Então é o chipset NVIDIA. Ainda mais que no notebook, o que acontece? A Intel coloca o chip gráfico dela, que já está embutido no processador, trabalhando junto com o chip da NVIDIA, usando uma arquitetura lá específica da NVIDIA para isso. E eu acho que é isso, na verdade, que quando se você não pega os drivers mais estáveis, dá problema. Se pegar o mais novo, por exemplo, aí dá problema. Então, às vezes, ficava sem vídeo, acontecia um monte de coisa. Então, eu vou fazer alguns testes antes, porque é o que eu faço o teste, vou testando as versões dos drives, aí quando dá o problema, aí eu volto, desinstalo o drive, aí tem que fazer no modo texto, porque eu perco a parte de vídeo. Então eu vou fazer isso com calma lá, e aí quando der certo, eu desinstalo tudo e faço a instalação toda de novo e gravo para vocês, tá bom? Porque eu formatei o notebook, assim como essa máquina aqui, porque eu estava precisando, essa máquina, as duas têm 720 de SSD, mas eu que coloquei, né? Elas vieram, quer dizer, essa aqui que eu tô, eu que montei. É um desktop que eu montei, mas o notebook ele veio com 250, ele veio com, isso, né? 240 de SD, mas eu abri e coloquei mais 480, aí ao fazer isso, eu precisei dar uma ajeitada no layout, porque eu queria manter o Windows para algumas coisas. E aí eu precisei tirar o Linux do SD, passar para o outro, enfim. Essas coisas que a gente acaba tendo que fazer para ter as coisas funcionando. Então, como é que a gente faz para compilar um programa com threads? A gente vai testar cada um dos frameworks, que eu coloquei aqui, exceto o CUDA. Eu vou testar o Alô Mundo somente de cada um, tá? Então, eu vou chamar GCC para compilar o programa com threads. Passo a opção pthread, traço pthread. Esse traço O aqui é o nome do arquivo executável que eu quero criar. Eu quero criar um programa chamado AlloThread. E o passo seguido, o programa C++. Vou compilar. Se tiver algum erro, ele dá agora. Não deu. Então agora eu vou executar ponto barra AlloThread. Funcionou. Observe, isso que aconteceu aqui é muito importante. Veja que ao criar as threads, elas foram criadas na sequência, que é na seção aqui. Lá no vídeo vocês vão ver que, na minha explicação, que as threads são criadas com o comando pthread create. A gente vai ter a oportunidade de trabalhar só com as threads, porque agora, inicialmente, eu estou mostrando só como testar cada um dos frameworks, que a gente não fez isso na aula. Então, pthread create, passando o ponteiro para a criação da thread. Então, aqui eu estou criando a thread. E, em seguida, você passa para ele um ponteiro para a estrutura onde você vai armazenar os dados da thread. Aqui eu criei um vetor para cada, uma posição do vetor para cada thread. Aqui, parâmetros de configuração da thread, que eu não estou usando, e o nome da função que vai ser a thread, seguido do parâmetro que você quer mandar para essa função, que ela está criada aqui em cima, alô mundo. Então aqui eu estou passando para ele o número da thread, que é esse número aqui que vai um contador de 0 até o número de threads. Então a primeira thread vai passar 0, 1, 2, 3. Como tem que ser genérico, então a função deve receber um valor do tipo void. É por isso que aqui vem void
thread ID. E aí você tem que converter de volta para o tipo original. Como eu sei que o valor que eu passei é um valor do tipo long, eu faço um cast aqui de volta do thread ID para long e coloco nessa variável long aqui para que eu possa usar e mostrar na tela. Tá. Observe que a criação vai na sequência, 1, 2, 3, 4, nesse laço aqui. Mas a execução das threads não segue a sequência. Por quê? Porque são threads de sistema. Lembrem aí que lá no vídeo eu falo, nós temos as threads de usuário e as threads de sistema. As threads de usuário, elas são gerenciadas pela própria aplicação. As threads de sistema não. Rodam cada uma como um processo separado, embora compartilhem memória da aplicação. Como são processos separados, o sistema operacional gere essas threads e pode suspendê-las a qualquer momento para dar lugar a outra. E é isso que acontece aqui. Apesar da thread 0 iniciar primeiro, ela não é a que tem a oportunidade de exibir a mensagem dela primeiro. Por quê? Ela é iniciada e interrompida. Depois ela inicia, interrompe a 1, inicia, interrompe a 2 e assim por diante. E acaba que a primeira a ter a oportunidade de mostrar o mundo na tela é a thread 3. Isso é muito importante, porque quando nós estivermos fazendo projeto de threads, nós não podemos assumir a sequência em que as threads vão ser executadas. Elas serão executadas numa sequência aleatória. Se você assumir uma sequência para a solução do seu problema não vai ser resolvido, não vai funcionar. Então aqui funcionou, beleza. Vamos testar outra solução. Vamos testar o OpenMP. Bem, aqui eu tenho o alô também. Vou abrir aqui, fechar a thread. Vou fechar aqui. OpenMP. Vou abrir o alô dele também. Então aqui o do alô, muito simples o do alô. Na aula de OpenMP eu vou explicar exatamente como funcionam as pragmas do OpenMP. São elas que permitem a gente criar as threads de uma maneira muito simples. Aqui está sendo criada a thread de uma forma muito simples. Veja que eu não tenho uma função de thread. Eu tenho simplesmente uma pragma dizendo OMP paralelo. Em seguida um comando para essa pragma. Na aula de OpenMP eu vou explicar. Mas nesse momento, acreditem, está sendo criada uma thread que escreve Hello Mundo na tela. Hello World. Eu vou executar. Eu vou compilar. GCC. Opa, G né? Não é CPP. GCC. Traço O. Hello. Eu vou sair daqui do final. Eu compilei, agora eu executo. Pronto, aqui executou aqui, Hello World. Simples assim. É bem simples a compilação de um programa usando o OpenMP. E também e também a execução, né? Muito simples. Vejamos agora aqui, usando o OpenMP. Vamos compilar usando o OpenMP. Estrutura, envia, recebe. Eu vou usar esse aqui. Esse aqui que é o mais simples dos programas aqui que eu fiz com o OpenMP. Veja que também eu não tenho aqui uma função para ser a thread. É muito simples também o programa OpenMP. Mas o OpenMP é baseado no envio de mensagens. Então, tudo aqui se dá enviando e recebendo mensagens. Para compilar o programa OpenMP é diferente. OpenMP, OpenMP. Aqui eu estou com o programa OpenMP. Bom, já está compilado aqui. Eu vou deletar esse OpenMP aqui. Não, já estou no OpenMP. Desculpe, é OpenMPI. 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 Aqui eu tenho os arquivos do programa. E vamos lá.
Vou digitar aqui, ó, OpenMP. Olha, OpenMP, e ele é um framework, então ele tem vários comandos. Então a gente tem aqui que digitar um comando de compilação e depois o comando de execução, senão não funciona. Só que dependendo da distribuição que você instalou do OpenMP, pode ser diferente. Eu instalei essa daqui, ó. Vou usar o Synaptic para observar. O Synaptic, que é esse aplicativo, ele é mais interessante do que usar a linha de comando para isso. MPI. Então, a gente vai ver aqui qual foi a distribuição que eu instalei. Vocês viram lá no vídeo. É só para... Aqui, ó. MPI-CH. Ué, foi que houve que o MPI-CH não está aqui instalado. Eu instalei... eu acho que eu fiz errado aqui. MPI-CH. MPI. Eu instalei, foi na outra máquina, o MPI, mas eu já instalo aqui agora rapidinho. Pronto, instalei. Pronto. Beleza. Instalei aqui o OpenMP. Para a gente saber, vou procurar aqui MPI-CH. Para a gente saber quais são os comandos, assim, você clica aqui em propriedades, arquivos instalados. Ele vai instalar vários comandos. O comando que executa, cadê ele? É o MPI run, ele executa a aplicação, e o MPI-CC é o que compila. Tá? Então são esses daqui, que compilam e executam. Então botou aqui o default MPI. Bom, vamos lá. Para compilar, eu vou botar aqui MPI. Se eu apertar Tab, ele vai me mostrar todas as opções que tem, ó. MPI-CC, MPI-CXX e aí por diante. Se eu fiz em C++, eu tenho que utilizar o MPI-C++ ou esse daqui, ó, o MPI-CC. Eu vou utilizar o MPI-CC para compilar o programa. Vou passar o traço O, normal, que a gente sempre usa. Envia. Recebe mensagem. Tirar o C aqui do final. E vou chamar passar o código-fonte. Compilou e ele gerou isso aqui, ó. Gente, se eu executar simplesmente aqui, ó, envia, recebe mensagem, não acontece nada. Mas se eu chamar MPI run, passando para ele as opções para execução, eu vou passar uma só, NP, número de processos, vou passar 4. Para executar, aí ele executou aqui, ó, executou 4 processos. Mas por que só apareceu 3 na tela, professor? Se eu executei, ó, passei aqui, ó, MPI run, número de processos 4, nome do programa. Aí ele executou 4 instâncias do programa. Mas por que só apareceu 3 mensagens na tela? Porque o quarto é o mestre. O MPI trabalha com o conceito de mestre e escravo. Então, você pode escolher qualquer processo para ser o mestre. Eu escolhi aqui no exemplo o mestre. Quando eu falar na aula de MPI, eu vou explicar como é que funciona isso aqui. Mas é aqui, ó, quando eu digo, ó, se o rank for 0, rank é o número do processo. Se o rank for 0, então ele mostra na tela as mensagens que vêm dos escravos. Se não, os escravos vão fazer as tarefas deles aqui. Que nesse caso é só mandar a mensagem dizendo que ele está em execução. Mas a gente vai ter a oportunidade de ver isso na aula de MPI. Então aqui funcionou. Para instalar, vocês viram. Eu instalei este pacote aqui, ó, MPI-CH. Lá no vídeo eu faço isso pela linha de comando usando o apt-get. Aqui eu usei o Synaptic. Beleza? Muito bem. Bem, nós já testamos threads, testamos o OpenMP. Eu precisei instalar alguma coisa para o OpenMP? Normalmente não. Normalmente no Linux já tem instalado. Você pesquisar lib
lib OpenMP. Vou mostrar aqui do OpenMPI. OpenMP. Não. Normalmente já vem instalado na própria distribuição Linux. O OMP. Vou botar aqui OMP. Normalmente não é necessário não instalar. Aqui tem os drives MP, NVIDIA, tá vendo aqui? NVIDIA Compute são os drives para usar o CUDA. Mas que nessa máquina não funcionaria, porque aqui não tem placa NVIDIA. OMP. Aqui não tem. OpenCL, Readers. OpenCL está instalado já aqui. Não entendi por que não estava o outro. Não sei por que eu fiz de errado. OpenHP. OpenJDK, que a gente usa em outra disciplina. Deixa eu ver aqui o OpenCL. Aqui está instalado do OpenCL somente os readers, os arquivos de cabeçalho. Então, o OpenMP normalmente não precisa instalar, não. Ele já vem instalado com a distribuição, que várias aplicações usam ele. Assim como o OpenCL. Se a gente ver aqui o Blender, deixa eu ver o Blender aqui, onde é que está. O Blender está aqui. Eu não sei se vai mostrar a imagem dele de fundo. Porque vocês conseguem ver a tela dele? Que ele, como ele é um PGL, eu não sei se aparece a tela aí. Porque tem uma camada, né? Tem outra camada. E aí, por conta da camada, preferências. Vem preferências. Você vê aqui OpenCL. Aí ele está dizendo, nenhuma GPU achada compatível. CUDA, nenhuma GPU foi achada OpenCL. O que quer dizer isso? Que embora esteja ali instalados os readers, não estão instalados os drivers. Aí a gente tem que instalar. Porque o Blender usa o OpenCL para acelerar a renderização. Então vamos lá, vamos colocar aqui mesa OpenCL. Mesa OpenCL CD. Implementação do OpenCL API CD Runtime. Contém o Mesa Implementation do OpenCL, Open Compute Library, enfim. E aqui tem. Só que precisa também ter os comandos. Precisa ter os comandos as ferramentas, né, de linha de comando. Eu vou instalar o OpenCL CD. Aí ele vai instalar aqui, ó, os drivers Pro AMD. Não, ele vai tirar isso? Por que ele vai tirar isso aqui? Não, peraí. Não vamos botar isso aqui, não. Marcar para remoção. Peraí, eu vou sair dele sem atualizar. Deixa eu ver uma coisa aqui. CD. O Seleng está instalado aqui também. CLInfo. O CLInfo me mostra quais são as placas que estão instaladas aqui. De vídeo. As placas de vídeo e compatibilidade. O curioso é que mas a plataforma é mesa, tá vendo? Mesa aqui está instalada. A plataforma é mesa. OpenCL. Ele me diz qual é a placa de vídeo. Essa Radeon aqui. Radeon RX 550. Diz quantos grupos ele tem. Ele tem 64 grupos de núcleos com 8
unidades computacionais em cada um. Isso dá 512 núcleos nessa daqui, que é a Clover. E tem outra também aqui, cadê a outra? Essa aqui tem a VESA. Tem a Vega 8, tem a 550. Tem as duas instaladas. Tem a mesma quantidade de núcleos. Então tem essas duas. Testou, disse que estava tudo ok, tudo beleza, tudo certo. Agora eu não sei por que não instalou o compilador. Aí a gente vai precisar instalar o compilador também. Deixa eu só ver aqui. Vou botar aqui. Por que não instalou? Ubuntu 20.04 install OpenCL Nossa, mas os readers estavam instalados. Será que é esse dev que não está instalado? Deixa eu botar aqui o OCL para ver. Ele não instalou, só instalou a biblioteca. OCL. OCL deve estar aqui instalado. Talvez as propriedades dele, arquivo instalado. Opa, não, aqui. OpenCL. Liga OCL. E o compilador, porque ele não instalou o compilador. OCL CD compiler. Deixa eu botar aqui. OCL OpenCL CD OCL install compiler. Vou botar aqui compiler. Eu vou tentar compilar aqui só, incluindo a biblioteca, para ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar o int aqui. GCC -L. Esse traço L quer dizer inclua a biblioteca. Open CL.
password, referência não encontrada. Referência não encontrada quer dizer que o linker não encontrou o OpenCL. Deixa eu fazer o seguinte, o OpenCL compile, Ubuntu 20.04 compile, OpenCL ICD, que é o que está instalado, C code. Botei certo aqui, OpenCL. Sudo apt install, mas não quero isso, não quero NVIDIA. Eu quero da AMD. Vou fazer o seguinte, vou botar aqui ICD AMD. Eu já fiz isso aqui antes, na outra vez, instalar esses drives ROCm, não deu certo isso não. Deixa eu ver aqui agora. Vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Ah, tá. Não, acho que já sei o que é. Tem umas versões do Linux que se a gente coloca esse L antes não funciona. É, foi isso mesmo. Bota o L na frente, ele não funciona. Ele compilou aqui, deixa eu testar. Pronto. Aqui, ó, detectou o número de plataformas, uma plataforma, detectou o número de dispositivo 2, porque eu tenho duas placas de vídeo, e aqui o resultado do kernel. É um programa bem simples. Ele simplesmente faz o incremento de um valor. Opa, não é esse programa aqui não. Que eu vou explicar na aula de OpenCL. Opa, não é esse não, desculpa. Esse aqui, que é um programa bem simples. É um programa... Aqui é o mais simples programa em OpenCL que você pode construir. Então, aqui é bem simples. O código-fonte do programinha eu botei aqui numa linha só. Principalmente por causa do slide, né? Que eu mostro lá no slide. Então, aqui ele faz um incremento. Ele só pega o valor que chega e incrementa de 1. Só faz isso. E aqui são todas as configurações. Isso aqui eu coloquei mais genérico, né? Para poder ver qualquer mensagem de erro que aparecesse, todas as mensagens possíveis de erro, aqui mais mensagens de erros possíveis. Eu vou explicar tudo isso na aula correspondente. Aqui é o processo de compilar esse código. Aqui você compila esse código aqui para a placa de vídeo. É um código em C também, mas específico para a placa de vídeo. Ele compila para a placa de vídeo e executa aqui. Ele executa aqui o código, pega o resultado e mostra o resultado na tela, que é o que aquele programinha faz. E esses valores aqui, número de plataformas, device, é mostrado aqui em cima. Vou ver aqui. Que ele pega o número de plataformas, mostra na tela. Pega o número de dispositivos, mostra na tela. E faz as configurações apropriadas, que só são os testes para ver se o kernel foi compilado corretamente. E aí ele mostra na tela e exibe na tela. Basicamente isso. Então todas as ferramentas estão funcionando corretamente. Tá? Aqui no Ubuntu, o que eu instalei foi, nesse Ubuntu, foi só o OpenCL CD. Que esse daqui existem várias distribuições de OpenCL.
Inclusive tem um da AMD. Então, se você for procurar aqui na AMD Ubuntu OpenCL, aí você vai cair lá no site deles, AMD Comum. Não, aqui é erro que deu. Deixa eu ver aqui. Melhor por aqui. Agora, o curioso disso tudo é que o Ubuntu não está recebendo aqui Community, ele vai dizer qual é. Aqui é para essa placa da AMD, né, que é uma placa mais sofisticada, mais cara. Aí ele diz onde é que você... Tem aqui alguns erros que deu, o pessoal está falando aqui para baixar a versão mais recente e tal. Aí você vem aqui no GitHub. E aqui tem o Rock. Ele tem várias distribuições, também a AMD, do OpenCL. O Rock M é uma delas. Mas eu não tive sucesso usando essa distribuição do OpenCL da AMD. Sempre dava algum problema. E aí eu desisti dela. E passei a usar somente essa que vem no Ubuntu mesmo. E funciona bem. Bom, é isso. Vamos dar uma olhada então na parte que nos interessa hoje. São threads. Gente, lá nos exemplos do vídeo, eu mostrei diversas aplicações, né? Uma delas foi a HelloThread, a primeira, né? Então, só recapitulando como é que funciona, eu vou passar aqui de volta para a parte de threads. Threads. Como é que funciona? Todo programa que a gente for utilizar threads, a gente vai incluir o cabeçalho pthread. E vamos ter uma função que será a thread, uma ou mais, pode ter várias funções, mas aqui eu estou usando a mesma função várias vezes, que será a thread que vai ser executada, nesse caso aqui é o mundo. Essa função sempre receberá um único parâmetro. Este parâmetro ele deve ser void, um ponteiro para void, na verdade, um ponteiro para void. E a função deve retornar um ponteiro para void também. Toda thread deve terminar com a função pthreadExcite passando ou não um valor. Aqui eu estou passando null. Não estou retornando nada. Mas pode passar um valor, um objeto, que você quiser. As threads são muito rápidas. Então, para que as threads demorem mais de executar e a gente possa ver, por exemplo, aquele efeito que nós vimos aqui, ó, fez aqui elas executarem fora de ordem, eu consumo tempo dentro da thread escrevendo alô no dispositivo nulo do Linux. Isso consome tempo, gasta o quantum dela e ela é interrompida. Assim eu consigo ver que elas não terminarão na sequência. É só para isso que eu botei essas linhas aqui, para consumir tempo. Num projeto normal você não vai fazer isso. Como o parâmetro é passado como void, eu preciso converter ele de volta para um valor que eu possa utilizar dentro do meu programa. E eu preciso saber qual é o tipo original que ele foi passado. No programa principal, quando eu crio a thread, eu passo esse parâmetro como o último parâmetro da criação da thread. E eu tenho que fazer um cast para void antes de fazer isso. Eu preciso saber qual era o valor original dele, o tipo original. O tipo original dele é long. Então, dentro da thread, eu tenho que pegar esse parâmetro que veio como void e converter de novo para long para que eu possa utilizar. Aí eu posso utilizar ele como long normalmente, como eu fiz aqui com cout. Escrevo valor mundo, thread número e passo o valor convertido para o cout e escrevo na tela. Bom, para criar uma thread eu preciso ter uma variável do tipo pthread_t para conter os valores que representam essa thread. Essa thread tem diversos dados que representam ela. Por exemplo, o PID, né? Process ID do sistema operacional e outras informações, posições de memória, todas essas informações sobre a thread. Isso é guardado nessa variável pthread_t. Como eu vou criar 5 threads, ao invés de eu ter 5 variáveis diferentes, eu criei um
um vetor e usei num threads para definir qual é o tamanho, a quantidade máxima de threads que eu vou estar trabalhando. Então aqui eu crio o vetor passando essa constante num threads para criação do vetor. Vou criar as threads dentro de um laço de repetição para poder percorrer o vetor e para cada posição eu criar uma thread e colocar nele. Então aqui eu exibo na tela o número da thread que eu estou criando, esse número aqui, que vai de 0 até num threads -1, e chamo pthread create. Passo o vetor na posição indicada por T. Se quiser, passo um parâmetro de configuração de thread, não estou passando nulo. Passo o nome da função que representa a thread, que é essa aqui, e passo o parâmetro que eu quero enviar para ela. Se eu não quiser enviar parâmetro para ela, você manda null para ela e não trabalha com ela aqui dentro, né? Senão vai dar erro. Manda null aqui, sem problema. Se der algum erro na criação da thread, RC vai ter um valor diferente de 0, e aí você vai mostrar no código do erro na tela. E vai retornar -1. Pode ser retornar 1, -1, um valor qualquer que você quiser. -0. Só não pode ser 0. Porque 0 significa para o sistema, não para o sistema operacional, mas para os programas que chamaram, que o programa terminou bem. Mas se deu um erro, você deve retornar um valor que represente o erro. Pode ser qualquer valor, desde que não seja 0. Estou retornando -1. Pronto. Toda thread tem que terminar com thread excite. E main é uma thread também. É a thread principal. Então, eu tenho que terminar ela com thread excite. Então, esse é o programa Alô Mundo. É muito simples ele, bem fácil. Veja. Às vezes eu quero que o programa aguarde todas as threads terminarem para que ele termine também. Como é que eu faço isso? Junto às threads. Então, eu tenho aqui, ó, pthread join. É uma função que a gente vai usar. Como é que eu faço? Esse programa aqui é bem parecido com o anterior, exceto que ao invés de eu gastar tempo escrevendo no dispositivo null, como eu fiz aqui, eu faço uma conta bem grande, um laço for. Que eu faço um laço for até 1 milhão, na verdade, de 0 até 999.999, e calculo a soma do produto do seno de I vezes a tangente de I. Isso consome um tempo considerável. E guardo esse valor nessa variável result, e depois mostro o resultado na tela. Naturalmente que todas as threads vão mostrar o mesmo resultado, né? Porque isso aqui é só para consumir tempo. Se eu estivesse usando o T aqui para fazer alguma transformação nesse valor, eu teria valores diferentes para cada thread, mas nesse caso aqui não. Bem, qual é a diferença deste programa para o outro, além deste cálculo que está sendo feito aqui? No caso da thread, nenhum, né? Porque veja que é igual, ó, que o iniciozinho é igual. Recebo T como o thread ID, eu converto ele para long, né? Converto de void para long. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Vixe. Coisa estranha. E aí eu mostro na tela o número da thread e o resultado dela. Bem, aqui também eu estou usando um vetor para criar as threads. Um vetor do tipo pthread T. Só que para 4 threads. Essa variável RC a gente já viu aqui, no exemplo. É para conter o resultado da criação da thread, se deu certo ou não. T é o número da thread. E aqui o status. O status é uma variável que vai conter um valor na hora que eu fizer o processo que a gente chama de join, que eu vou explicar já. Para que eu possa fazer esse processo chamado join, eu preciso inicializar uma variável de atributo para dizer ao sistema de threads, ao pthread, que essa thread que eu vou criar, ela é joinable, ou seja, ela é juntável. Nem existe essa palavra em português, né? Juntável. Mas é o mais próximo que a gente consegue dizer, né? O nível, né? Até o nível fica estranho, mas enfim. Então a gente precisa ter uma variável de atributo do tipo pthread attrib para que a gente possa informar o sistema de threads ou pthreads que a thread é juntável. Bom, o que quer dizer que a thread é juntável? Quer dizer que eu posso uni-las num único bloco de execução
para que o sistema aguarde a execução do bloco terminar, para que ele termine também. Então, eu crio a thread, como eu fiz anteriormente, passando o ponteiro para o objeto de thread, só que dessa vez, em vez de passar nu, aqui eu tinha passado nua, eu agora passo a variável atri que contém esse parâmetro create, pthread create joinable. A gente usa a função set detach state. Passo a função que é a thread, essa função aqui, tarefa, e passo o parâmetro para ela, que é o número dela. Se der erro, igual ao exemplo anterior, eu mostro erro na tela. Uma vez que eu tenha feito isso, eu destruo esse objeto, porque eu não vou mais precisar, eu preciso liberar espaço de memória. E entro num laço for para juntar as threads. Elas foram executadas, estão lá, né? Mas eu preciso juntá-las para que o sistema aguarde a execução dela. Então eu junto cada uma delas, chamando pthread join, passo o objeto de thread dela, que é esse daqui, que a gente inicializou aqui, e passo uma variável de status que vai conter o resultado desse processo de juntá-la. Né? Agora, uma observação. Se der qualquer erro, RC vai ter um valor diferente de 0. Ou seja, se a thread, por exemplo, você esqueceu de setar ela como joinable aqui, ele vai dar erro agora, na hora que você tentar fazer o join. Então, esse RC vai ter um valor diferente de 0. Não é o caso, né? Porque nós setamos o parâmetro de todas elas. Pronto, terminando isso, o sistema vai ficar aqui aguardando a thread terminar. Quando terminar, vai chamar pthread excite e terminar o programa. Vamos compilar ele para ver. GCC. Ah, não, G++, né? Tem C++. G++. Pthread. Output. Opa. Não tem. Ah, eu escrevi pthread errado aqui. Eu escrevi phthread. Por isso que não está aí no phthread. Join. Vou tirar o CPP, né? Pronto. E aqui é o nome do programa que eu vou compilar. Ele vai criar esse programa com esse nome aqui. Vamos dar uma olhada. Ele criou aqui, ó. phthread join. Escrevi errado. Então, vejam que ele criou as threads. Criou a thread 0 a 1. Iniciou a thread. Veja que não deu tempo de criar a thread 2. Ele criou as duas threads e o sistema foi interrompido, a thread principal main foi interrompida, e ele passou para dentro do bloco onde ele exibiu a mensagem. Cadê? Iniciando a thread. E não mostrou o resultado. Por que não mostrou o resultado? Porque isso aqui leva tanto tempo que a thread foi interrompida antes de mostrar o resultado. Aí ele criou a thread 2, iniciou a thread 1, criou a thread 3, iniciou a 2, 3 e só depois ele mostrou os resultados. E por que mostrou na ordem, professor? Ah, por que mostrou na ordem? Porque eu dei o join aqui. Ao dar o join, todas elas ficaram lá enfileiradas as mensagens dela. E aí ele terminou as threads nessa sequência daqui, que foi indicada 0, 1, 2, 3, 4. Isso ajuda até a sincronizar, né? Pelo menos a finalização da thread foi na sequência que se desejava. Bom, então isso aqui foi o pthread join. Vamos ver mutex. O que é um mutex? Mutex, eu falo lá no vídeo também. Mutex é uma variável especial. Ela permite que você controle a entrada ou não de uma thread numa região crítica. O que é uma região crítica? A gente aprendeu lá em sistemas operacionais. Uma região crítica é uma parte do programa onde, se os dados forem alterados nessa região, pode
ou não ocorrer uma inconsistência no processamento. Por quê? Porque se dois ou mais processos acessarem simultaneamente a região e os dois alterarem a região simultaneamente, os dados podem ser imprevisíveis, os resultados podem ser imprevisíveis. Ela é chamada região crítica. Que leva a condições de corrida. O que é uma condição de corrida? É quando a gente tem uma situação em que, dependendo da thread que entre, primeiro naquela região crítica, você vai ter um resultado diferente do que se outra thread entrar. É chamada de condição de corrida. Bem, neste caso aqui, o que é que acontece? Eu tenho uma estrutura de dados, e essa estrutura de dados tem dois vetores, A e B. E eu tenho uma seção chamada sum, uma variável chamada sum. O que é que cada thread vai fazer? Vai pegar o valor de A, somar com o valor de B, são vetores, A e B são vetores. Então vai somar uma seção de A, uma série de elementos de A com uma série de elementos de B e colocar o valor na soma. Mas ele não pode fazer ao mesmo tempo que o outro, alterar o valor da soma, senão vai dar inconsistência. Imagine se duas fizerem ao mesmo tempo. Então uma thread só pode alterar a soma depois que outra tiver terminado. Elas podem ao mesmo tempo fazer a soma dos valores individuais, mas na hora de alterar essa variável aqui, só uma pode fazer de cada vez. Senão você não ganharia nada, né, de tempo, se esse pedaço aqui não pudesse ser feito separado. E aqui é o tamanho do vetor. 4 threads e o vetor tem 100 posições. Aqui eu crio o objeto do tipo dessa estrutura, porque aqui é só a definição da estrutura, né? Tipo de dado. E aqui eu crio o objeto que eu vou realmente usar. E aqui é aquele ponteiro que eu preciso, aquela estrutura que eu preciso, que contém os dados das threads. Nesse caso aqui vai ser um vetor de 4 posições. Para controlar a entrada na região crítica, qual é a região crítica? A soma. Eu vou chamar o mutex. Vou usar o mutex. Mutex é uma variável binária. Ela contém um valor 0 ou 1, ou seja, pode ou não entrar. Mas ela tem uma característica especial em relação a outras variáveis. Ela é atômica. As operações nela são atômicas. O que quer dizer que a operação nela é atômica? É que, para que eu possa entrar numa região, eu tenho que verificar se o valor dela me permite entrar, por exemplo, 0, e eu tenho que, se posso entrar, imediatamente setar ela como 1. Essa operação de testar e setar tem que ser executada sem que o sistema operacional possa interromper o processo. Por isso ela é chamada de atômica. Da mesma forma, na hora de sair, eu preciso que a operação seja completada sem que eu seja interrompido. Então aqui eu tenho a thread propriamente dita, a função .prod, que recebe como anteriormente um parâmetro, só que dessa vez esse parâmetro não é o número, é o número da thread, mas ele vai funcionar como um deslocamento no vetor, para que eu utilize para fazer, determinar qual seção do vetor cada uma das threads vai funcionar. Por exemplo, se eu tenho 100 posições, e eu tenho 4 threads, eu vou ter uma thread trabalhando de 0 a 49, de 0 a 24, outra de 25 a 49, outra de 50 a 74 e outra de 75 até 100, não é isso? Não, 99. Até 99. Até 99. Então, esse é o tamanho do vetor. O vetor vai ser dividido dessa forma. O que me determina essa fatia é um cálculo que a gente faz em cima do deslocamento. Então, se a thread for a 0, ela vai pegar de 0 a 24. Se for a 1, vai pegar de 25 a 49, as posições do vetor e assim por diante. E é isso que a gente faz com esse cálculo aqui, ó. Esse cálculo aqui determina essa porção da soma do vetor. Observe que o processo de somar os valores que estão ali, ó, pode ser interrompido sem problema, executa sem nenhum problema. É só na hora de eu alterar essa soma aqui, que eu vou usar o mutex. Como é que eu uso? pthread mutex lock. Chama a variável mutex, travo. Todas as threads, então, ficam impedidas de entrar aqui. Todas as threads que usam mutex, tá? O mutex tem que ser a mesma variável para todas. Então, se você criar um mutex sum aqui e outra variável usar um mutex dot, sei lá, qualquer outro nome lá que você queira, não é o mesmo mutex, não vai funcionar. Tem que ser a mesma variável mutex em todas as threads.
E observe que ela é declarada fora de todas as threads, para que todas as threads tenham acesso. Então, ele trava o mutex, nenhuma variável, nenhuma thread que esteja usando ele vai poder entrar nessa região aqui. Ele então pega o valor que está lá da soma, incrementa do valor que deu da soma desses valores aqui, e faz o unlock, liberando as threads para que elas possam continuar. A thread só será interrompida, uma delas, se já tiver chegado nessa posição aqui. E uma outra thread tiver chegado aqui primeiro e travado. Caso contrário, elas vão estar lá executando paralelamente sem nenhum problema. Na hora que chegar aqui, é que ela é interrompida se outra já está aqui setando o valor. Aí ela seta o valor, libera o mutex, e dá um pthread excite. Bom, na função main, é muito parecido com o que foi feito antes, aqui é muito parecido, exceto que aqui eu vou inicializar os dois vetores. Aqui eu crio os dois vetores, inicializo o vetor com valor 1, os dois vetores têm valor 1 em todas as posições. Atribuo aos campos A e B da estrutura aqui em cima os dois vetores e somo, e coloco na soma o valor 0. Inicializo o mutex usando pthread init, mutex init, a variável de atributo também, porque ela tem que ser uma thread de enable para garantir que todas sejam executadas nesse terminal programa. Crio as threads, passando o ponteiro para ela, esse ponteiro aqui, esse objeto aqui. O atributo, a função que é a thread e o ID dela. Terminei de fazer isso, destruo a variável de atributo, faço um join de todas as threads e mostro, ele vai ficar aqui esperando, tá? Ele não vai passar para cá enquanto todas as threads não terminarem. Quando todas as threads terminarem, ele mostra a soma na tela. Deleta os dois vetores, destrói o mutex e sai. Vamos testar o mutex. G++, P, thread, password. Qual é o nome dela? Todos eu escrevi errado, phthread. Essa join não, mutex. Mutex, tiro o CPP daqui e boto phthread, mutex. Pronto. Temos aqui, ó, o pthread mutex. Vou executar phthread mutex. Soma 400. Aqui deu o resultado da soma. Ah, professor, como é que eu tenho certeza que isso é verdade? Muito bem. Soma 400. A e B. Vetor tem 6 posições. Sim, tá certo. Tá certo. Porque cada um dos vetores somou 100, né? E colocou lá. Tem 4 threads. Cada um dos vetores somou 100. E aí deu 400. Porque na verdade ele não está somando, né? Está multiplicando um pelo outro. Um pelo outro aqui. Ele multiplica um pelo outro e depois ele soma e coloca aqui. E aí por isso que deu 400. Tá certo. Bom, então esse aí foi o mutex. Às vezes, simplesmente bloquear uma região não é suficiente. Às vezes eu preciso garantir que as threads tenham acesso à região crítica na ordem desejada. Como eu mostro lá no vídeo, né? E como é que eu faço isso? Como é que eu garanto que as threads tenham acesso na ordem desejada? Eu utilizo uma variável condicional. As variáveis condicionais, elas são contadores. Elas trabalham junto com mutexes. Então eu preciso do mutex para trabalhar com elas. Vamos lá. Aqui eu estou criando 3 threads. Aqui eu tenho um contador e um limitador. Esse limitador aqui vai ser usado somente para limitar o tempo de espera.
Então aqui eu tenho o contador começando com 0, inicio os IDs das threads já aqui, 0, 1, 2. Crio um mutex e crio uma variável condicional. Aqui é a função que vai ser a thread. Vamos lá para baixo primeiro, que eu vou comentar aqui só o programa main e volto para elas depois. Aqui eu estou criando as variáveis que vão ser os IDs das threads, T1, T2 e T3. Aqui um vetor para as threads de 3 posições, a variável de atributo para dizer que elas são joinable. Como eu vou ter um mutex, uma variável condicional, eu tenho que inicializar as duas aqui. Então, eu inicio a variável mutex, é condicional, inicializo a variável de atributo e seto o atributo para pthread joinable. E crio individualmente cada uma delas. Em vez de usar o for, como eu vinha fazendo antes, eu criei aqui individualmente cada uma delas. Criei cada uma delas. Aqui o valor. Sendo que, por que foi feito isso? Porque as threads 1 e 2, elas são variáveis, as threads de incremento, enquanto que a thread 0 é somente de observação. Ela só fica observando o que está acontecendo com o valor. Isso dá um resultado semelhante ao que a gente... Eita, fiz alguma bobagem aqui. Isso dá um resultado semelhante ao que a gente obtém trabalhando com MPI, né? Onde a gente tem um mestre e a gente tem os escravos. E aqui eu dou um join nelas. Do mesmo jeito que eu fiz antes. Por quê? Porque eu só posso mostrar essa mensagem de finalizando o programa depois que elas terminarem. Então isso aqui permite que o programa aguarde, fique travado aqui a thread main e só seja liberado quando elas terminarem e mostre essa mensagem na tela. Destruo a variável de atributo, mutex e a condicional. Não posso esquecer de fazer isso. Termino a thread principal. Vamos lá. Eu tenho uma variável, eu tenho o watcher, o observador, e tenho as threads de incremento. Vamos lá. O watcher, o observador, o que é que ele faz? Ele recebe o ID dele, que é o 0 igual a todas as outras. E ele tenta dar um lock para fazer, para percorrer, né, esse laço de repetição aqui, que vai incrementar o contador de unidades de 125. E para cada vez que ele faz isso, ele faz um pthread const wait. O que é que o wait faz? Ele diz, opa, aguarde um pouquinho as threads terminarem para poder você mostrar o valor na tela. Então o wait faz isso, aguarde. Quando uma das threads que bloqueou, que são essas daqui, ó, quem bloqueia são as threads que incrementam o valor do contador. Como é que elas bloqueiam? Enviando um sinal, signal. Elas enviam um sinal de bloqueio. A thread de observação, ela aguarda até que não tenha mais sinais de bloqueio na fila. Então, cada uma das threads vai dar um signal aqui, né? E quando ela terminar, ela vai liberar para que a thread de observador faça o processo de escrever na tela, né? Para mostrar o ID, receber um sinal condicional, incrementa, mostra o valor do contador, desbloqueia, mutex e sai. Ele fica fazendo isso aqui, ó, um certo número de vezes, que foi determinado aqui pelo limite 12. Ele faz isso 12 vezes. Como é que o contador funciona? As threads de contador recebem o ID do mesmo jeito. Aqui tem um outro contador, que é esse aqui 10 vezes. 10 vezes. Aí por 10 vezes o que é que ele faz? Ele trava a região crítica, incrementa o contador. Se o contador já tiver chegado ao limite, que é esse valor aqui 12, né? Já tiver chegado ao limite, ele envia um sinal bloqueando a região crítica, mostra na tela o contador. Se não, ele mostra esse outro valor aqui, ó. Desbloqueando o mutex. Desbloqueia o mutex e volta. Quem é que vai fazer com que ele chegue no limite? É essa daqui, ó. Ou outra thread possa estar mexendo nela também. A segunda pode ter feito isso também. E aí ele vai bloquear. Eu botei esse sleep aqui antes, eu tirei. Que era para consumir tempo, porque estava muito rápido e eu queria ver os efeitos de
de sincronização, mas aí depois eu tirei. É isso. Como é que funciona isso? É com esse tipo de mecanismo que a gente resolve aquele problema clássico do barbeiro dorminhoco e dos filósofos jantando, utilizando mutexes e variáveis condicionais. No livro de Tannenbaum tem uma solução. Eu não lembro se a do livro de Tannenbaum está com pthreads ou se só funciona no Minix, né? Com os threads, realmente eu não me lembro. Mas tem uma solução lá, com threads usando mutex e variáveis condicionais. Vamos lá, G++, add, onde tira o CPP daqui. Opa, eu erro aqui. Ah, faltou botar o O. Aí agora eu vou executar ele. Ó, veja o que aconteceu aqui, ó. A thread 3 estava com contador 1, aí ela vem, desbloqueia o mutex, incrementa o contador, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima. Ela tá dentro desse laço, tá vendo? Ela bloqueia, desbloqueia. Aí ela vem e faz isso 3 vezes, ó. Cadê? 3 não, 5 vezes. Ela faz isso 5 vezes, ó. Desbloqueia. Aí entra a thread 2, então, ó, pega o contador que estava com valor 5 dessa contagem aqui da thread 1 e continua incrementando, ó. Continua incrementando. Aí a thread 2 alcança o limiar. Continua. Continua até aqui. Aí ela é interrompida pelo sistema operacional. A thread 3 continua exibindo. E a thread 1, que nesse caso aqui é o mestre, né? Ele recebe um sinal e mostra o valor da soma final na tela. O contador final na tela. Como ele faz isso? Dessa forma aqui, ó. Ele pega o valor que estava lá, ó, que era 20, incrementa de 125, aí dá 145, tá vendo? Mostra. E o programa finaliza depois de aguardar as 3 threads terminarem. É isso, pessoal. Então, esse é o conteúdo inicial de threads. A gente vai ter a oportunidade de fazer exercício. Para sexta-feira eu vou postar uma tarefa para vocês fazerem com threads, tá? E vou postar o vídeo da próxima sessão também, da próxima aula também já vai estar lá postado, para vocês assistirem, estudarem. Aí na quarta-feira da semana que vem, quarta-feira tem aula, não tem na sexta, né, porque é da Páscoa. Mas aí na quarta-feira a gente discute e faz alguns exercícios na sala de aula. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Cadê o... Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então, beleza. Eu vou parar a gravação, porque senão pode dar um erro.